Nós temos ouvido muitos testemunhos, né, de pessoas ali na igreja. Eu repito aqui, um domingo, né, após o culto, uma irmã me procurou. Na quinta-feira nós estamos liberando a palavra do Senhor, palavras proféticas. Pronto, Zacai disse que acha que esse não é o meu fone. E aí nós liberamos uma palavra da parte de Deus na quinta-feira, né, de portas abertas, e no domingo uma irmã chegou pra gente e disse: pastor, eu peguei aquela palavra e uma porta realmente se abriu e eu fui lá. Era uma porta de vendedora, mas interessante, eu fui para ser vendedora e saí daquele ambiente como gerente. Veja o que Deus faz. Ela estava comentando e achando interessante, porque a própria dona do estabelecimento, um estabelecimento novo, estava falando o seguinte: diz, olha, eu não ia colocar gerente agora, ia contratar uma equipe, e dentro dessa equipe as pessoas que fossem melhor, né, se desenvolvessem melhor, eu ia colocar como gerente. Mas eu não sei por que ela disse, a gente sabe por quê, né? Não sabe por que ela disse que já saiu como gerente. Oi, meu amorzinho. Fala com sua mãe, vai. Então Deus está fazendo essas proezas. O mais interessante na nossa vitória é Deus. Afinal de contas, foi Ele que enviou seu único Filho para entregar a vitória a todo aquele que crê. Mas conforme falei no início desta live, eu acho que não saiu o som, o tema dessa nossa live hoje é: a sua vitória depende da sua persistência. Às vezes tem pessoas que têm hábito de imaginar que quando uma coisa está muito difícil, ali não é vontade de Deus aqui. Não é bem assim. Nós precisamos ter a certeza no nosso coração de que aquilo que estamos fazendo é de fato o que Deus deseja para nós. Mas o que vai delimitar se aquilo é de Deus ou não é a questão se é fácil ou se não é fácil. É essa certeza que nós temos. E com essa certeza nós estamos prontos e precisamos estar prontos para enfrentar todo e qualquer obstáculo. Não desistir nunca. Se manter firme, perseverante naquilo que deseja, naquilo que entende que é um propósito divino. Nós, primeiro, quando falamos em propósitos, precisamos compreender que nós estamos no propósito de Deus, de fato, quando estamos vivendo em função do reino dele, da sua igreja. Mas dentro desse propósito de Deus, existem os propósitos particulares com relação àquele propósito que Deus instituiu. Por exemplo, Deus nos ordenou a pregarmos o Evangelho. Este é o propósito de Deus, que toda a humanidade conheça a respeito do reino dele. Então nós precisamos todos estar envolvidos com este propósito. Dentro deste propósito, Deus levantou pessoas para realizar. São os apóstolos, são os profetas, são os pastores, são os mestres. São pessoas que Deus instituiu para viver exclusivamente nessa obra. Mas essas pessoas precisam ser mantidas. Então aí vem o que nós poderíamos chamar de subpropósitos. Em que sentido? Dentro deste propósito, aquelas pessoas que se colocam à disposição de financiar esta obra também estão dentro do propósito, também estão realizando. E dentro disso, cada pessoa vai ter o seu propósito pessoal. Aquilo que você vai fazer, aquilo que nós realizamos, para com isso poder cumprir este propósito principal de Deus. E é justamente nesses subpropósitos que nós, muitas vezes, tentamos desistir, o que não pode ser feito. Por quê? Porque aquele subpropósito que nós estamos falando, que é a sua vitória particular,
ela está intrinsecamente ligada com o grande propósito de Deus. Então você vai adquirir vitória à medida que você persiste. Por quê? Porque no seu coração tem um intuito maior. Eu sou o mantenedor daqueles que estão pregando o evangelho do reino de Deus. E quem tem esta finalidade consegue trabalhar o seu propósito pessoal com mais afinco, com mais persistência, porque ele tem um compromisso. O interessante é que esta lei é uma lei universal, que não é apenas da igreja. As pessoas compreenderam isso. Uma vez eu fiz um curso de vendas, né? E a pessoa que estava trazendo o curso de vendas era um ex-general das Forças Armadas Americanas. E ele estava falando algo que é bem interessante. Ele disse, olha, você, para alcançar os seus objetivos, precisa ter um compromisso com o próximo. Em que sentido? Ele disse, você precisa colocar na sua agenda uma pessoa ou uma instituição que você vai contribuir mensalmente, mas com uma contribuição significativa. Por quê? Porque você precisa ter um propósito com o outro para se realizar. Você precisa saber que aquela luta, aquela labuta do dia a dia, do seu trabalho, daquela dificuldade, tem um propósito na vida de outra pessoa, transforma a vida de outra pessoa, não apenas dos seus familiares, porque isso é natural. E ele falando, dizendo que todas as pessoas que põem esse propósito, que traz uma contribuição para uma instituição, para alguém que está trabalhando para abençoar pessoas, toda vez que você percebe a mudança na vida daquelas pessoas que você está contribuindo para mudar, você se completa no sentido de alegria, de estar feliz, porque você sabe que aquela transformação, aquela mudança na vida daquela pessoa tem a ver com o seu trabalho. Então, da mesma forma, quando nós falamos do propósito de Deus, do propósito da igreja, irmãos, quando nós vemos pessoas restauradas, pessoas transformadas, pessoas que nada dava certo, que estavam entregues aos vícios, que estavam entregues à prostituição, que estavam entregues a tanta coisa. De repente elas ouvem a palavra de Deus através de uma pessoa cheia de Deus e esta pessoa é transformada. Quando isso acontece, não só aquela pessoa que pregou o evangelho, mas todas aquelas pessoas que estão por trás, envolvidas no ministério daquela pessoa, são abençoadas por Deus. Primeiro, por estar contribuindo para a mudança da sociedade. Segundo, porque está fazendo uma obra para Deus. Mas toda essa introdução, né, eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Para nós realizarmos qualquer coisa na terra, na nossa vida, é preciso a bênção de Deus. É preciso o seu auxílio. É preciso que Ele esteja conosco. E Jesus, contando uma parábola, ele fala algo bem interessante com relação à persistência. Não desanimar, não desistir. Lucas 18 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo.
vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o justo, olha o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Veja que interessante que Jesus está falando. Esta mulher, ela tinha no seu íntimo um sentimento precioso chamado persistência. Ela estava destinada a não desistir. Ela botou no seu coração. Ela estava sofrendo, na parábola, uma injustiça. E a pessoa que era responsável por julgar aquilo estava pouco interessada em julgar a causa dela. Mas ela não foi para casa desanimada, dizendo assim, olha, não tem jeito, não tem como, é assim mesmo, eu tenho que aceitar essa situação, eu tenho que aceitar esse momento e vou desistir disso. Ela disse, não, eu tenho direito. E se eu tenho direito, eu vou buscar. E alguém pode até ter falado, olha, esse homem não vai julgar a sua causa. Ela disse, pode não julgar a sua, mas a minha vai julgar, porque eu vou persistir. Eu não vou deixar ele dormir, descansar. Ele vai ouvir minha voz todos os dias, até nos sonhos ele vai me ouvir. Mas ele vai julgar a minha causa. E ela persistiu, não desistiu. Manteve-se firme no propósito. E no fim, mesmo aquele homem, sendo um homem que não temia Deus, que não se importava com os homens, ele julgou a causa dela. Por causa dele, não, por causa da persistência dela. Foi ela que provocou a vitória, foi ela que provocou a bênção, foi ela que persistiu. E Jesus usa essa parábola para nos orientar com relação ao reino dos céus. Que nós precisamos persistir na fé. Precisamos persistir naquilo que nós sabemos que Deus tem para nós, no grande propósito de Deus para nós. Não podemos desistir nunca. Se manter firme. Eu sei que tem dias que parece que não é exatamente aquilo que Deus quer para a nossa vida. São dias de dificuldades, de lutas, que parece que todo propósito que você imagina que Deus tem para você só dá errado. Meus queridos, nós não podemos viver por vista, mas temos que viver pelo que cremos. E toda essa parábola aqui tem a ver com permanecer firme na fé. É isso que Jesus está falando. Ele diz assim, lá no finalzinho, versículo 18, ele diz, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que as pessoas continuarão persistindo na sua fé, na sua expectativa, na certeza de que Deus é galardoador e vai trazer o grande presente naquele dia? Precisamos nos manter firmes, nunca desistir, nunca desanimar, porque certamente se um juiz iníquo, que não temia a Deus nem aos homens, por causa da fé e da persistência daquela mulher, ele julgou a causa dela, quanto mais o nosso Deus, que é um juiz justo, que é um juiz que cuida de nós, que nos abençoa e que sabe que em Cristo Jesus nós somos justificados. Também queria que você abrisse, é um texto que Deus tem falado muito, conosco. O pastor Santos sempre manda esse versículo para mim, que está em Hebreus 10, verso 35. Hebreus 10, 35. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela
Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Veja, por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Em algumas traduções dela diz, pois dela advém vultuoso galardão. A confiança, a persistência, a fé, tudo isso faz mudar toda a história da nossa vida. As grandes conquistas do ser humano, do homem, não só no âmbito da fé, no sentido de ganhar almas, de pregar o reino de Deus, mas todas as vitórias têm a ver com persistência.